Qual foi a última vez que você deu um passo de fé e disse sim para algo que parecia impossível? Está começando a transformação mais positiva da sua mente, o Positivamente. E hoje é a nossa estreia, nosso primeiro programa, então vou explicar aqui rapidinho para vocês o que é o Positivamente. Ele é um projeto multiplataformas que tem o objetivo de provocar uma metanoia no seu cérebro, renovar a sua mente e fazer você olhar para o lado positivo da vida. Estamos começando com o podcast, mas também teremos conteúdos diários em todas as plataformas, redes sociais e YouTube. Então é um podcast semanal, olha bem, gente, semanal, que sairá todas as terças-feiras às 19 horas. Então fiquem atentos, hein? Já segue lá o Positivamente nas nossas redes sociais, @positivamente.podcast, e conta pra gente o que você gostaria de escutar, qual assunto te interessa e qual convidado você quer que a gente bata um papo. Eu me chamo Jessie, tenho 28 anos e sou uma comunicadora desde que me conheço por gente. Hoje estou muito feliz porque estou comunicando aquilo que mais queima no meu coração, que é a palavra de Deus. Então, depois de ver muitas obras e maravilhas que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, eu sinto que eu fui chamada para comunicar e expandir o reino de Deus aqui na Terra. E o assunto do nosso primeiro programa é o Descende. Para quem não sabe, é um evento cristão que lotou 3 estádios no mesmo dia. Esgotou seus ingressos em pouquíssimas horas sem que ninguém soubesse quais eram as atrações. Loucura isso, né? E a gente vai falar com quem tava lá dentro, quem fez acontecer, a gente vai saber dos bastidores, coisas que só quem fez pode contar. E vocês não sabem, esse evento começou nos Estados Unidos, teve a primeira edição no ano passado, mas teve uma participação do Brasil. E adivinha? Foi o auge do evento. Então o Brasil foi e é muito importante pro Descende. Então fica aqui com a gente, que eu tenho certeza que vocês vão amar saber de tudo isso e vão sair muito inspirados e positivos desse podcast. Chega pra cá, Denis Coelho e Nick Moretti. Boa noite, boa noite. Fala galera, tudo bem? Um prazer estar aqui. Já muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e poder compartilhar com a galera tudo que Deus tem feito aí através do Descende. Ai, que demais. Pra quem tá ouvindo, só se apresenta aí, porque é para as pessoas reconhecerem a voz. Claro, eu sou o Denis Coelho. E Nick Moretti, está por aí? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Nicolas, mas todo mundo me chama de Nick. Eu sou Head Mídias do Dunamis e do Descend também. E tamo aí pra conversar. Ai, gente, muito obrigada por vocês terem tirado um tempinho aí pra estar aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre, né, o Descende. Tanto o Descende que aconteceu no começo do ano, ao vivo, né, e agora online, que vocês tiveram que se reinventar aí entre 17 sets de louvor gravados, mixados, mais de 60 vídeos editados. Gente, nossa, foi demais. Espero que vocês tenham assistido aí, quem tá ouvindo. Mas se vocês não assistiram, dá pra assistir no YouTube, né? Dá, tá lá a live tá salva ainda. Assiste, bota ficando rodando aí, são 12 horas, dá pra você botar o dia inteiro rodando e ficar ouvindo. Acho que tá com quase 3 milhões de views, né, Nick? E a gente chega em 3 milhões, provavelmente no final dessa semana, enquanto esse podcast está sendo gravado, a gente bate 3 milhões de pessoas. Caraca, simultaneamente, né, qual foi o máximo de pessoas que tiveram conectadas, assim? Porque eu tava assistindo, tava entre 150 mil, 160 mil, aí foi oscilando, assim, né? Foi oscilando. Durante as 12 horas, acho que foi esse pico de 150 mil pessoas, mas o que foi bem bizarro é que da hora que a gente começou, já tinha ali 50 mil pessoas, 70 mil pessoas, e na hora que a gente terminou, 12 horas depois, continuava com 72 mil pessoas assistindo, conectadas, e não baixou em nenhum momento. Foi uma coisa bem, bem doida, assim. Nossa, demais, né? Muito incrível ver o que Deus tá fazendo através do Descende, unindo. Acho que a coisa que mais me surpreende a todos, né, que eu converso é como que eles conseguiram isso? Mas a gente já vai chegar nesse ponto, a gente deixa mais pra frente. Eu queria que vocês pudessem compartilhar aqui com a gente, pra começo assim de tudo, o que é o Descende. Porque na minha cabeça é uma coisa, e você vai pesquisar na internet é outra. Muitas pessoas falam que é show, ou... eu já até li, gente, muito engraçado. Eu contei pro Nick que é workshop motivacional. Eu vi no Google. Gostei dessa. Workshop motivacional. Se o Descend é um workshop motivacional, a gente é o quê? Coach, Nick? Eu pensei nisso agora. Eu falei, cara, a gente podia estar fazendo um mastermind, fazer uns coach. Eu sou coach aí. agora. Nada contra coach. Nada contra. Só vou deixar as paredes aqui. Amo vocês, coach. Não, mas eu fiquei tipo assim, gente, né? Mas então, assim, vocês explicarem pra gente o que é realmente o Descende, porque ele nasceu nos Estados Unidos, né? A essência, assim, dele, não só o que parece, mas como que é realmente na teoria. Conta aí pra gente. Bom, o Descend, ele começou em Orlando, né? A ideia é ser um encontro colaborativo entre 7 organizações, o que é uma coisa já bem incomum, você ter 7 organizações que são organizações distintas e completamente separadas, e elas se uniram para promover um ideal em comum.
E o ideal é o ideal do ID, de convocar uma geração a ir. Então, a base dele é uma base de envio missional, de convocar a galera para ir para missões mesmo. Só que a gente tem uma ideia um pouco diferente do que é missão, né? Daquela clássica missão, vá para África apenas. A gente acredita muito que o ir tem a ver com você ser um missionário na sua escola, na sua universidade, na sua casa, no seu mercado de trabalho. Você pode ser um missionário quando você adota uma criança. Então, o ir, no caso do que a gente traz como conceito, é tomar uma ação e sair da inatividade. Então a ideia é um encontro que gera e instiga uma geração para ir. E aí desse encontro surgiram outros encontros e acabou se tornando um grande movimento missional de enviar e levantar pessoas a irem. Basicamente isso, resumidamente. Caramba, e é muito louco, porque teve uma vez só nos Estados Unidos, né? Que foi em 2019. Isso, ele teve uma vez nos Estados Unidos em 2019, exatamente, foi o primeiro. E aí, como que foi esse movimento? Aconteceu nos Estados Unidos, alguns artistas brasileiros participaram, né? E aí, o próximo país já foi direto Brasil. Tipo, como que foi essa conexão? Tem uma história muito doida por trás, porque, na verdade, todo o envolvimento, né, do Dunamis, que é uma das organizações que lidera o Descend, ele aconteceu de uma forma muito fora do comum, assim. Um belo dia, né? Como começar uma história? Um belo dia... Estava eu, sentada. Era uma vez um almoço onde estava a liderança do Dunamis, e nesse dia eu estava presente. E estava o Andy Bird, que é um dos idealizadores, um dos primeiros que começaram. E a gente estava no almoço e o Andy estava... Sabe quando a pessoa tá com muita coisa na cabeça? Preocupada? E a gente estava almoçando e ele estava super preocupado. E a gente perguntou o que aconteceu. Ele... tem algumas coisas que não estão dando certo. Tem algumas coisas que estão meio complexas. Não tá indo. E aí, o Teófilo, né, que é o líder do Dunamis, ele falou, vamos orar então. Vamos fazer alguma coisa aqui para te ajudar. Claro. E aí ele orou pelo Andy e falou, olha, tudo que tá amarrado agora, tudo que tá complicado, vai se desenrolar, e foi. E ele falou, obrigado, deixa eu ir lá fazer uma ligação, já volto. E aí deu, meia hora, ele voltou da ligação com outra cara e falou, cara, você não sabe, tudo que tava travado, que tava meio complicado, que não tava mal resolvido, se desenrolou assim de forma absurda. E enquanto eu tava nessa ligação, eu senti muito claro, vocês têm que participar disso. Porque pelo fato de você ter orado e ter destravado, é porque vocês têm parte nisso que tá acontecendo. E foi assim que o Dunamis foi parar dentro do Descend, através de uma oração num dia qualquer, num belo dia. Gente, que demais! Amei saber disso. A gente não faz ideia, né? Pois é. E aí, do convite até a gente participar em Orlando, tudo era meio misterioso ainda. A gente tava todo mundo tentando entender como é que ia ser. A gente chegou em Orlando, a gente jejuou pra estar lá, a gente fez toda a nossa parte, se preparou, ensaiou, fez tudo que podia ser. E aí a gente assumiu um bloco do dia, né? O dia, normalmente, ele tem 12 horas, então tinham vários bloquinhos. E eles falaram, tem um bloco aqui que vai ser do Brasil. A gente, beleza, vambora, vamos lá, vamos ver o que Deus tem pra fazer. E, cara, quando começou o bloco do Brasil, sem puxar saco, assim, foi um negócio bizarro. Não tem explicação. Eu olhava, tinha um cantinho ali do backstage onde tava a galera, tipo, Bill Johnson, Jeremy Riddle, esses caras tudo ali, e os caras estavam, tipo, esparramados no chão durante o louvor brasileiro. E não dá pra explicar. E aí, no meio do bloco do Brasil, sobe o Theo, pega o microfone e faz o famoso Brasil chegou a sua hora, né? Ele sente uma parada muito forte, faz essa declaração, vai pras cabeças e fala, Brasil, chegou a sua hora. E aí, beleza, isso tudo aconteceu. No dia seguinte teve uma reunião de follow-up com todos os líderes do Descend e só se falava no Brasil, só se falava daquele momento, só se falava do que os brasileiros causaram no dia no estádio. Porque desse ponto os brasileiros realmente causaram no estádio. Causaram, se não total, fosse pelos brasileiros, não teria sido tão animado. Gente, brasileiro, né? Brasileiro é uma beleza, brasileiro é né? muito... Se você for ver a gravação do Descend, você vai perceber que tem um número de pessoas com a camiseta do Brasil, com bandeira do Brasil, que é tipo inexplicável. E é muito fácil ver quem é brasileiro. Não, é um negócio surreal. Gente, não, brasileiro faz a diferença, né? Brasileiro é um povo animado, é um povo muito. Você com vê fervor. quem tá pirando, você vê que é brasileiro, você vê quem tá parado, você vê que era provavelmente gringo. Esse cara a gente não conseguia, velho. Os brasileiros não conseguiam ficar parados. Impressionante. Aí, cara, no dia seguinte, eles falaram, olha, tem alguma coisa no Brasil. Aí, beleza, vamos então ver o que vai ser o próximo passo do Descend. Foi unânime, o próximo passo tem que ser o Descend no Brasil. Aí, pum. Foi assim que nasceu o Descend Brasil. Caraca, que demais! Quando eles falaram assim, beleza, o próximo é o Brasil. Tipo, imagino que vocês deram um passo de fé muito grande também. Eu, pelo menos, e conversando com as pessoas, a gente nunca viu nada parecido, assim, que uniu tantas igrejas, tantos líderes, de tantos países diferentes. Então, tipo, como que foi esse... Tá bom, agora o próximo será no Brasil. Tipo, qual que é o maior desafio, assim, que vocês tiveram nesse começo, assim, dessa caminhada?
Quando a gente disse o sim, isso já era março ou abril de 2018. 18, um ano antes, a gente 2018. ficou sabendo. Já veio definido que a gente teria que lançar em junho. Então a gente já tinha só 2 meses para entender o que era, onde a gente estava e o que ia ser. E aí é muito interessante, porque nesse ponto a gente não fazia nem ideia do que ia ser a programação, de quem que ia estar de line-up. Isso tudo só foi definido posteriormente. Quando a gente definiu vamos fazer e vamos lançar, olha, existiu isso aqui em Orlando, tem algo que Deus vai fazer aqui no Brasil e vamos botar a cara para bater. E ninguém esperava, ninguém sabia que ia acontecer o que aconteceu, sabe? Eu lembro que no dia do lançamento, a gente tava lá, tipo, vamos botar 10 mil ingressos de lote ali pra ver se vende. Só pra ver se vende. Só pra ver se vende. Nossa, gente. Desenhamos uma campanha de marketing, fizemos todo um planejamento de meses e em 5 horas e meia esgotou o estádio do Morumbi. Gente... 60 mil ingressos? 80 mil? Foram 60 mil ingressos em 5 horas e meia. 65 mil ingressos, na verdade, venderam em hora e meia. Na verdade, pra ser mais exato, foi 66 mil e alguma coisa. Porque eu sempre ficava atualizando a cada 12 minutos sobre o que estava acontecendo. E o Não, Nick, era a tipo coisa assim, mais incrível do oh mundo. my Tipo, God, what's going refresh, on? vendeu 1.000, refresh, vendeu mais 1.000, refresh, vendeu 2.000. Não, era sem zoeira, você dava refresh nas primeiras horas assim que abriu, tipo, vendia 1.000, tipo, num refresh. E a gente não tava entendendo nada, tipo. Aí foi a correria de abre lote. Na verdade, esquece lote, não tem mais lote. Não dava tempo de postar as artes de comemoração. Não dava, não dava. Bateu 30 mil, não deu, já tá em 40, tipo. Gente, é muito isso, né? Tipo, vocês deram um passo de fé, você dá um passo, Deus vem correndo, né? Deus vem na direção, assim, surpreendendo e... Aí foi vendendo, aí teve que abrir outro estádio, né? Aí esgotou, e depois que esgotou, tinha mais, sei lá, 60 mil nomes na lista de espera, depois que esgotou os ingressos. Aí Vocês a gente falaram, falou, bom, olha, acho que a gente vai ter que providenciar um outro vamos ter lugar. que fazer alguma coisa a respeito. E aí, na verdade, foi mais complicado ainda, porque eu tive que fechar um outro estádio com 2 semanas, assim, de cair pra cima de negociar e desenhar a operação. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, a gente acabou fechando o Allianz. Abrimos o Allianz e em 2 dias o Allianz esgotou também. Gente, não é algo assim sobrenatural, né? Com certeza. Com certeza. Não tem muita explicação. A gente até gostaria de falar que foi as mídias, que a gente fez um marketing. Mas não foi. Mas não deu nem tempo de fazer nada. Não, mas fez muito bem. Palmas aí pra galera das mídias, porque, assim, muitas amigas minhas, assim, que, tipo, não são, né, crente, assim, e tal, tipo, entende, vê, segue um perfil ou outro, e elas falam, o que é esse negócio? O que é esse Descende aí que tá todo mundo comentando? Aí eu, tipo, sério, tá todo mundo comentando? Que legal! Então, tipo, as pessoas foram gerando curiosidade, né? Isso foi muito legal, que foi atingindo pessoas que não só da igreja, não a galera que já consome, que é um povo... Porque é uma maneira diferente, é algo totalmente diferente. Então é realmente um avivamento, né? Jovens, então, tipo, causa isso. Meu, o que é isso? Tipo, o que é esse negócio que lotou? E eu lembro que no ano... a gente tava tentando ingresso com pessoas conhecidas. E, gente, não tinha. As pessoas mandaram páginas do Facebook lá pra vender e comprar ingresso. Também a gente não conseguiu. Foi uma loucura, assim, né? Tipo, não tem muita explicação mesmo. É muito Deus. Por isso que eu até perguntei aqui no começo do podcast, né? Quando foi a última vez que você deu um passo de fé pra algo que parecia impossível? Porque acho que na cabeça de vocês não imaginavam que ia ser desse tamanho, né? Esse negócio, essa proporção. Tão rápido. Então... Não. Não. Nem de perto. Depois do segundo desafio, né? Porque não é só um desafio. Começou ali, agora um monte. Foi o online. Como que foi esse negócio de vocês se reinventarem nesse meio que a gente tá vivendo? Tipo, ia ser na Austrália, não. Na Argentina, dia 25, né? Isso. E aí vocês tiveram que mudar tudo do dia pra noite, conseguir os vídeos. Gente, que loucura, sério. Como que foi isso? Tipo, do dia pra noite vocês falaram, não vai rolar, não tá podendo ter aglomeração, né? Na verdade, a gente mudou, né, a data da Argentina logo que começou a questão toda da quarentena e da pandemia. E até então tava tudo tranquilo, tá tudo certo, beleza. E tava por isso mesmo. Só que aí num domingo à noite a gente tinha acabado de produzir um culto lá da nossa igreja local, que é a Zion. E aí eu tô sentado comendo uma pizza com o Theo, de novo, culpa dele. Numa nice, tava ali comendo uma pizza. Numa tranquilidade. Uma bela noite. E a gente conversando, né? A gente tava conversando sobre a live do Gustavo Lima que tinha acontecido na sexta.
E falando, bateu 3,5 milhões de pessoas, e aquela coisa, mas, pô, o lifestyle ali, pô, zoado, né? A galera, tipo, virando a lata. E aí, Nossa, tipo, aí ele virou assim, a gente precisava fazer alguma coisa, a gente tem que se posicionar, a gente tem que fazer algo relevante, a gente tem que fazer algo bom. Aí ele olhou pra minha cara assim, vamos fazer o Descendo Online. Aí eu olhei assim, oi? Aí ele, quanto tempo você precisa pra fazer um Descendo Online? Eu, sei lá, umas 3 semanas. E aí, pronto, assim nasceu. Gente, sério, não. Eu fico chocada. Como assim? Tipo, vamos fazer agora! Do nada, né? Tipo, plim! Agora se virem. Então, e as pessoas, né? Tipo, do time, assim, gente, reunião aqui da galera, de mídias, de tudo. Vamos fazer o Descende Online daqui 3 semanas. Tipo, foi isso? Foi isso, né, Nick? Na segunda reunião. Conta essa experiência aí, Nick. Você acordou? De quem recebeu a notícia. Sendo bem honesto, na hora que apareceu a live do Gustavo Lima, mano, diante de Deus, que eu senti o cheiro vindo. Porque já tinham me mandado várias mensagens na quarentena, falando assim, cara, o Descendo poderia fazer alguma ação online e tal. Aí eu vi o negócio do Gustavo e falei, mano, eu conheço pra quem eu trabalho, né? Então, tipo, eu conheço o Dunamis, eu conheço o Teófilo, eu conheço o Denis. Eu falei, velho, não vai deixar barato em algum nível. Assim, é que o algum nível eu acho que é a parte importante, porque eu esperava que fosse um negócio mais moderado. Mas na hora que o Denis falou, tava conversando com o Teófilo da live do Gustavo Lima, eu já até desliguei meu microfone e falei, tá bom, legal, vai vir um Descendo Online. E aí foi a notícia, na verdade, que eram literalmente 12 horas de Descendo. Aí essa parte eu realmente não esperava, essa parte me pegou. Que eu falei, bro, então a gente tem um big problema aí pra resolver e fazer isso aí virar. Mas no final foi tipo animal. Foi animal. Foi muito melhor. E muito melhor do que eu esperava. E as pessoas, assim, recebendo, né? Tipo, vocês falaram, teve uma equipe muito grande, muita gente trabalhando pra acontecer, pra dar tudo certo. Todos esses vídeos, mixagem de som, conseguir todos esses conteúdos, né? Quais foram os desafios, assim, que vocês enfrentaram mais que, tipo, pôde colocar em xeque, de repente, o Descende Online? A gente tomou a decisão com 3 semanas, né? E aí as pessoas perguntam, poxa, mas por que 3 semanas? Porque em abril a gente tava com uma perspectiva da quarentena acabar dia 22 de abril. Doce ilusão. Naquela época onde a gente acreditava que o mundo era cor-de-rosa. Mas tinha uma perspectiva de acabar. Eu falei, se a gente fizer muito longe da quarentena, as pessoas já vão ter voltado à sua vida normal. O lance todo de live vai estar um pouco sem sentido, né? Então, não vamos arriscar, vamos fazer o mais rápido que a gente pode. E aí, claro, também a gente orou a respeito e sentiu uma confirmação de que era essa data. Eu falei brincando que a gente assim nasceu o Descendo Brasil, mas tem todo um check. A gente senta com as outras organizações, joga ideia, aí os caras vão lá orar, vão sentir se realmente faz sentido. A gente não sai tendo ideia loucamente e executando. Mas nessas 3 semanas foi basicamente assim. A primeira semana, entender o que ia ser, o briefing, montar um cronograma. Foi aí que foi definido que ia ter toda essa duração. Na minha cabeça, inicialmente, ia ser uma coisa mais curta, de 5, 6 horas. A segunda semana foi convidar e receber conteúdo da galera. Isso é uma logística gigantesca. Nossa, e a última semana, que é a segunda-feira do evento, do dia, da semana do evento, foi cair pra dentro, editar e montar tudo pra estar pronto no sábado. Gente do céu, quantas pessoas envolvidas, tipo, nessa produção? Eu chutaria aí umas 30, 40 pessoas. Você leva em conta a agência inteira, a Big Wave toda, mais a galera de áudio, mais a galera de vídeo, vai fácil aí 40 pessoas trabalhando a semana inteira pra produzir. Tirando os voluntários também, que ajudaram em várias outras coisas pra fazer Nossa, rodar de operacional, etc. E o Descende ao vivo, né? Quantas pessoas mais ou menos tinham envolvidas? Muito mais, né? Aí a gente tá falando de 1.000 pessoas por estádio. Caraca. Entre voluntários por estádio. de equipe. Gente, vocês abriram alguma inscrição, assim, de voluntários? Ou foi dentro da igreja mesmo? Não, teve inscrição de voluntário, teve treinamento e, cara, a resposta foi fantástica, assim. A gente teve voluntário de tudo quanto é canto, de vários lugares, pessoas que vieram de fora de São Paulo só pra servir e ser voluntário no dia, foi muito legal. E foi assim, a mesma coisa. A gente abriu, deu um dia, acabou. Não tem mais vaga. Nossa, gente, muito rápido. A galera é muito engajada, né? Acho que a galera tava... Muito. Eu sinto que o pessoal tava meio que esperando algo assim. Até, tipo, eu tava, né, orando, meditando sobre a nossa conversa, e aí eu vi aquele versículo, assim, João 17:21, né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, tipo, eu acredito muito que a gente tá vivendo esse momento das pessoas pararem de pensar só em eu, né? Então, tipo assim, a minha igreja, a minha religião, o meu ministério. E, tipo, vamos nos juntar e
e fazer o que a gente foi chamado realmente pra fazer, né? Então é sobre o reino, não é sobre nós. Isso. Então eu vejo muito como o Descend sendo esse movimento e que meio que tava todo mundo meio que esperando. Eu acredito que o Brasil tá vivendo esse momento de, tipo assim, né? Vamos parar de olhar só pro nosso umbigo e vamos nos unir. Eu fico pensando assim, como foi a abordagem, porque tem essas questões pessoais de, uma não fala com não sei quem, a outra não sei o que lá, não concordo com não sei o que. Tem essas questões que a gente sabe, né? Que acontece. Então eu fico pensando assim, como é que vocês fizeram isso pra chegar, explicar? É um movimento diferente, né? É o id, o enviar. Então, tipo, não tem religião, não é tipo, não sei se eu falaria não tem religião, mas não tem, tipo, não é é... uma bandeira institucional de denominação. Isso! Eu acredito que esse deve ter sido o maior desafio. Não sei, vocês podem falar, mas eu vendo de fora, eu falo, gente, que mitos, como que eles fizeram isso? Tipo, tem pessoas que não se falavam e, né, tem aquela coisa lá do ser humano, de picuinha. Como que foi isso? Tipo, vocês chegavam falando assim, olha, é um movimento diferente. Tipo, qual foi o como que fala? O pitch? O approach. A O abordagem. approach. A abordagem. Vocês que faziam? Tinha uma galera pra fazer? Como que vocês abordavam? Tipo, desde... Não vou citar nomes aqui, mas assim, pessoas extremas, sabe? E aí, que quer responder essa daí? Você que fez a parte de mídia? É que assim, tem dois lados, né? Tem uma galera que ficou nessa parte de conexão. Pro online a gente fez isso de uma maneira mais centralizada, mas pro Descend, que a ideia era um pouco mais embrionária, tinha muitas pessoas envolvidas nisso. Então pessoas que eram chaves mesmo pra fazer essa abordagem. E teve que realmente, o Theo fez algumas abordagens diretas, teve uma equipe que estava ajudando ele também dentro da liderança, pessoas que estavam fazendo, que eram muitas pessoas para contatar, e obviamente com muita graça, com muita excelência dentro disso. Muito. Porque o objetivo era realmente fazer algo que era adenominacional, né? Então não tinha uma bandeira institucional de ninguém ali, e esse era um discurso também que era motivador, né? E teve alguns momentos que são chaves para entender que isso foi construído, isso não foi de uma hora para outra. Então a gente teve reuniões pré-Descend, antes mesmo do Descend de Orlando já teve reunião para conectar essa galera e botar essa galera na mesma página. E teve essas reuniões antes do Descend para juntar esse pessoal, expor a visão e colocar todo mundo na mesma página, falando assim, cara, isso aqui não é sobre eu nem sobre você, isso aqui é sobre o que Deus está fazendo aqui no Brasil. E esses convites, eles saíram de diversas formas. A gente criou pacotes de mídia, de abordagem, todos os convites foram feitos de uma maneira extremamente formal, mas também tem uma parte que é relacionamento, de sentar com as pessoas e conversar com elas. Pro online, a gente tinha menos tempo. E a galera já sabia o que era. E a galera acredito que já tava mais fresco, né? Agora, no primeiro momento, assim. Pro trabalho do Descend Brasil foi um trabalho de meses, se não dá pra dizer assim, pra conversar todo mundo, contatar com todo mundo e colocar todo mundo na mesma página. Mas pro online a gente montou uma equipe de mobilização, montou toda uma tabela de pessoas que a gente já estiveram ou não estiveram, se conectaram com a gente, montamos pacotes de mídia específicos, estratégias pontuais e a gente mobilizou um time pra se contatar com esse pessoal, de pessoas que eram bem relacionadas, já tiveram feito isso no outro Descend, para conseguir alcançar o máximo de pessoas. E pro online, que é diferente do presencial, né, que eu posso falar pra gente que tava no presencial, a gente tomou um cuidado também de separar material para enviar para boa parte dessas pessoas, para validar o momento que elas estavam lá. Como o Descend Online não tinha essa questão do presencial com tantos players, a gente montou pacotes de mídia e estratégia para enviar pra galera que também não foi o que estava lá, pra gente conseguir fazer o máximo de alcance, porque, cara, não é brincadeira que eu acho que dá pra dizer que 80% da comunidade cristã, pelo menos dessa parte mais carismática, postou sobre o Descend, até porque a gente tinha 150 pessoas no pico, mas nesse mesmo momento que tinham 150 pessoas assistindo simultaneamente, já tinham passado mais de 1 milhão de pessoas durante a gravação. Então, cara, é muito difícil ter alguém que não tenha ouvido pelo menos falar do que aconteceu lá e do que estava acontecendo lá. Então, existe essa parte que eu achei é bom destacar. Mas teve, tipo, pessoas, assim, que vocês abordaram, tentaram trazer e, tipo, não concordo, não vou me misturar, tipo, teve isso? Não. Não? Teve pessoas que não conseguiram participar por questão de agenda, que não estavam no país no dia, mas... Assim, eu acho que são dois fatores já que fazem o Descend único. O primeiro é que ele aborda um tema que é Mateus 28, é a grande comissão, ide. Eu chamo vocês para fazerem discípulos e irem alcançar as nações, ou cumprirem o grande chamado. E a segunda é a graça que ele tem sobre ele, que é a parte inexplicável que ninguém entende.
Porque assim, o programa do dia, se você pega e você assiste, você senta lá pra tomar pancada na cara de chamado pra ser cristão de verdade e apanha de Bíblia o dia inteiro. Você toma umas 13 mensagens na cara e tipo, olha, o jeito que Jesus falou é assim, a gente tem que viver assim. Não é uma coisa tipo, minha teologia, sua teologia, é aquilo que tá lá, entendeu? Aí tem a questão, talvez, do sobrenatural, dos dons, que é uma coisa que a galera ainda tem bastante posições diferentes, mas o Descende não é sobre essas especificidades, ele é sobre as coisas que nós temos em comum. Muito bom. Ele é sobre a mensagem principal. E aí, quando você para de prestar tanta atenção nas coisas específicas e se foca, que nem você falou, naquilo que a gente tem em comum, isso se torna algo muito poderoso. E foi preciso, talvez, uma organização não brasileira, não denominacional, não ligada a nada e sem nenhuma contrapartida, porque ninguém ganhou dinheiro, at all. Ninguém? Muito pelo contrário, ninguém. Os ingressos mal cobriram metade do custo do orçamento. Caraca. Porque a gente fez um ingresso de R$39. Muito barato, A gente fez um ingresso que era era a simbólico. ideia. Era ser acessível o máximo possível para o máximo de pessoas. Então, quando você tem esses dois elementos de... Pô, se eu pego uma mensagem que é básica, que é o ID, e eu tenho uma graça sobre aquilo, é isso que explica o que aconteceu. O que não é explicável, obviamente. Exato. Mas, poxa, a gente teve uma graça muito grande, a gente convidou pessoas de todos os níveis, de todas as idades, e uma coisa que a gente sentiu muito forte enquanto a gente orava antes do Descende, ele tem que unir gerações. Uau. Nós não podemos clamar por um avivamento e por algo novo no Brasil se nós não formos capazes de honrar quem veio antes da gente e quem pagou o preço. Então, Muito bom. se você pega o line-up, metade do line-up é a galera de uma geração anterior à nossa, que construiu algo que, cara, eles choraram, jejuaram e hoje a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo por causa deles. Então isso foi uma das chaves que Deus deu e falou, cara, se vocês conseguirem honrar a geração anterior, eu posso abençoar essa geração para eles realmente viverem algo diferente. Nossa, que incrível. E é isso, né? Às vezes a gente fica tão focado, tipo, na nossa geração, no que a gente tá plantando, mas teve uma galera por trás que orou, jejuou. Do mesmo jeito que a próxima que vai vir, né? A gente tá fazendo isso por eles também, se preocupando com eles. Então isso foi muito legal mesmo, porque, tipo, não tinha só, a galerinha da moda, né? A gente pode falar assim, tipo, zero da moda. Isso foi muito legal. E o que chocou muita gente. Eu sou da Hillsong, faço parte da Hillsong. Então tinha da Hillsong, tinha que veio de fora. Não, foi muito legal, assim, muito legal mesmo. E acho que uma coisa que a galera não sabe também é que todas as pessoas que estiveram em qualquer um dos palcos pagaram pra estar lá. Hã? Pera, calma, gente! Atenção nesse momento! Tararara. Tararara. Pico do podcast. Notícia quente. Como assim? Me explica melhor. Todas as pessoas, todos os preletores, todas as bandas pagaram suas próprias passagens pra chegar aqui no Descende e estar lá. E não receberam oferta, nenhum deles. Eu tô chocada. Eu achei que tinha, sei lá, cachê. Não. Zero. Eu até Zero. fiquei meio assim de perguntar. Falei, será que eu pergunto? Não, zero. Zero. E quando eles eram convidados, eles já sabiam disso. Olha, a gente não vai dar oferta, a gente não vai dar cachê. O que a gente vai sim é cuidar bem de vocês quando vocês chegarem aqui. Então a gente tinha um hotel pra eles e o transporte, até porque são pessoas que não eram de São Paulo, não dá pra falar se vira. Mas fora isso, mais nada. Nossa, Nada. As pessoas pagaram pra estar lá. É muito por amor, né? Muito por amor ao seu chamado, muito por amor ao que você acredita, por amor ao que a gente tá fazendo aqui e fazer da melhor maneira, né? Então, tipo, isso é muito legal. Eu realmente achava que tinha um cachê, sei lá, pessoas que cobravam, outras que não, dependendo, né? Não. E o mais legal é igual pra todo mundo, né? Exatamente, é pra colocar uma régua. A pessoa que tá assistindo pagou, a pessoa que tá falando pagou. Até porque vale a pena falar que o ingresso, simbolicamente, era por uma questão de lotação. E não porque era uma questão de arrecadação. Mas, tipo, cara, diferente dos Estados Unidos, você pode distribuir quantos ingressos você quiser. E, tipo, tem 100 mil lugares, você pode distribuir 300 mil e aí se vira. A gente tem regras aqui onde você não pode distribuir mais ingressos do que você tem no lugar. Então a gente colocou um valor simbólico simplesmente para criar um filtro para essas pessoas, não para arrecadar alguma coisa em cima disso. Então, e esse foi um problema que muita gente não conseguiu pegar essa visão. Até porque o brasileiro ele tem essa questão de ser meio sem noção. E não de uma maneira ruim. A gente realmente, se você colocar no Google e perguntar a estatística de falta de percepção de realidade, a gente está em segundo lugar depois da África do Sul, em maior povo com falta de percepção de realidade. Isso não é uma brincadeira. Coloca no Google agora, depois de assistir esse podcast, que você vai ver. Então, tipo, a galera não tem percepção de realidade. Então muita gente falando assim, quanto que eles vão lucrar com isso? Eu quero saber pra onde esse dinheiro tá indo. E você lê aquilo ali e fala assim, rapaz, mas você é tão bobinho, ama a sua vida. Como eu queria estar lucrando.
como eu queria estar lucrando? Porque não tem isso, não foi uma atividade financeira. E as pessoas não percebem isso. Elas não perceberam isso, na verdade, e leva isso pro outro lado, que é esse negócio de não perceber, tipo, a valorização de algumas pessoas como homens e mulheres de Deus que estavam naquele lugar, tanto no online, porque no online isso foi até mais perceptível pela questão das visualizações que subiam ou caíam, de, cara, homens de Deus ali que lideraram avivamentos em países inteiros e plantaram coisas que, tipo, a gente não faz ideia, das pessoas não valorizarem esses homens de Deus que estarem lá e mulheres de Deus que estarem falando lá, por justamente não ter percepção. Por ter uma falta de conhecimento daquilo que a gente mesmo acredita e do que está acontecendo no resto do mundo. Então, tinha uma hora que o Carlos Anaconda tava falando e o chat bombando de quem é ele? Mas quem é esse cara? Quem é esse cara? E ele só é um dos principais caras que literalmente fundamentou os pilares para um avivamento na América Latina e para, cara, expandir o evangelho de uma maneira bizarra. E eu acho que isso são pontos que têm que ser questionados durante o Descendo. Tipo assim, será que a gente fala tanto do hype, mas será que a gente conhece mesmo de onde a gente veio, aquilo que fundamentou o chão que a gente pisa? E a gente fala tanto para onde a gente está indo, mas a gente sabe alguma história do chão que a gente caminha, da trilha que a gente trilha, ou a gente só tá realmente repetindo discursos que estão por aí? Eu acho que o Descendo, ele cumpre esse papel de criar esses questionamentos, de colocar na sua cara pessoas que você não tem como ignorar, porque elas já fizeram no mínimo 90 vezes mais do que a gente fez, e elas estão dispostas a motivar, treinar e capacitar a gente pra gente fazer o dobro do que elas fizeram. Então acho que esse lugar é importante de questionar, talvez, pelo menos. E o povo, tipo, nós, seres humanos, a gente julga, né? Não tem como. Então, tipo assim, nossa, aquela pessoa que se envolveu com bafões, assim, na mídia, tipo, meu Deus, ela está lá. Nossa, como assim? Aí você fala assim, gente, ela faz alguma coisa, ela fez muita coisa, ela está fazendo, e é normal errar. É da nossa natureza humana errar em alguns momentos. Então, tipo assim, para você de olhar e vai fazer também. Né? E vamos a gente do Descende valorizar essas pessoas. Acho isso muito legal. E eu vou te falar que algumas dessas pessoas que eram os bafões da mídia e que tava todo mundo meio desconfiado, no dia lá no estádio, foram os caras que trouxeram palavras que, tipo, todo mundo ficou, meu Deus do céu, ou fizeram ministrações, entendeu? Porque, tudo bem, o ser humano por ser humano, todos nós erramos, todos nós temos falhas, e eu acho que se a gente passar por um escrutínio, não sobra nenhum aqui. Mas as falhas deles estão no público, entendeu? Então, se você for julgar alguém pelas falhas da pessoa, cara, toma cuidado, você vai ser julgado pela mesma medida que você tá julgando. Exatamente. Então, a gente tentou desconstruir um pouco isso. A gente tentou falar, ó, vamos criar um ambiente aqui intermediário, onde as pessoas possam trazer a mensagem que... E é muito legal porque as pessoas talvez não sabem disso. O Descendo, ele é dividido em 4 blocos, e cada bloco tem uma mensagem principal que é comunicada. Então, o primeiro bloco é o evangelho, o segundo bloco, cultura do reino, o terceiro bloco é ativação sobrenatural, e por aí vai. Legal. E a gente montava as pessoas durante o dia com as mensagens que elas carregam a sua vida inteira, que encaixasse nesse bloco. Então, elas não estavam tipo, você sim, você não, você agora, você depois. Não, tinha uma construção. Por quê? São 12 horas com 150, 160, 70 mil pessoas, fora o que estava na transmissão. Imagina um pouco você ter uma audiência, uma possibilidade de falar por 12 horas sobre uma mensagem para 500 mil pessoas, que era o que a gente teve de média no dia. Que mensagem é essa? Pô, você quer ter certeza que você tá garantindo a mensagem que você tá entregando e que você tá sendo responsável por aquilo que Deus te confiou. Nossa. Então a gente tinha muito temor em como a gente ia falar e o que a gente ia falar, porque é uma janela única de 12 horas onde eu posso, de fato, talvez expor a pessoa uma mensagem que ela nunca ouviu, ou um evangelho que ela nunca teve contato, de uma forma que ela nunca pensou, como o Nick acabou de falar, pô, às vezes o brasileiro é sem noção. É sem noção, mas vamos fazer algo para ajudar ele a ter noção. Então, essa é a ideia. Muito bom, é isso, né? A gente fazer algo, não é ficar só, tipo, Exato. apontando e na zona de conforto, né? Isso tem uma coisa que o Descende, ele realmente mexeu, foi na zona de conforto das pessoas, tanto pelo julgamento das pessoas que estão lá, como tudo, assim, né? Tipo, todos os conceitos, e é muito legal ver como Deus honra, né? Como Deus abençoou. E vocês fizeram, tipo, jejum, assim, a equipe do né? Vocês fizeram muitos jejuns. Conta pra gente. Como que foi? Foi, tipo, coletivo, todo mundo? Mano, foi o mês mais difícil da vida de todo mundo, velho. Nossa. Sério? Foram muitos jejuns emendados uns nos outros, de muitos dias, né, Nick? Mas vocês, tipo, era da equipe toda e vocês combinavam ou cada um fazia meio que você sentia? Não, ele assim, o período ele é combinado, o tipo do jejum vai se você quer ser um hardcore ou se você quer ser só um fariseu. Tô brincando. Não, o tipo do jejum é livre, mas a gente sempre fala, ó, ele é livre dentro dessas 3 opções. Porque
Senão a galera vem com tal de jejum de coca, jejum de Não. TV, tipo, mano, aí não... Daí Ou então a galera quer fazer dieta, quer fazer regime e falar que é jejum. quer usar pra emagrecer. Não, o jejum, assim, o princípio do jejum é que ele tem que te custar algo que realmente vai te fazer falta, mas tem que te custar mesmo, não é tipo, meu Deus, fiquei sem coca, vou beber Guaraná. Nada contra as pessoas que fazem Jesus, tá? Esse é o nosso jeito de fazer jejum. Então lá no Dunamis é tipo, são 3, é ou água, ou Daniel, ou nada. Como assim? Nada, tipo, não come nada? Um dia sim, um dia não? Mas aí tem que ser um período específico. Ou é líquidos intermitente ou jejum de Daniel. Não tem outra opção. Jejum de Daniel, pra quem tá ouvindo e não sabe, é só legumes, né? Só legumes e verduras. Só legumes e verduras. Só coisas que vêm da terra e nada de origem animal. Gente, é um desafio, né? Mas a oração e o jejum é a nossa fonte, é a nossa arma. Acho que o que vale representar não é que foi a questão disso. É que o time inteiro caiu de cabeça, mas foi provavelmente o mês que mais todo mundo trabalhou na vida, porque não tinha horário pra começar nem horário pra terminar. E, cara, não sei se você que tá assistindo aqui já teve experiência de fazer um jejum pesado mesmo, só que você não fica no seu melhor ânimo, você não fica na sua melhor disposição. E você não fica a pessoa mais fácil de lidar, porque você é um ser humano feito de carne, e a carne começa a gritar e a pitar. Só que depois que você passa de algumas semanas na loucura disso, cara, você vira um bichinho. E, tipo, manter isso e manter o foco. Foi impressionante que, cara, tava todo mundo, cara, realmente dando sangue. Mas ninguém, tipo, perdeu a linha, ou perdeu o toque, ou deixou a peteca cair. E tirando que a gente tinha sala de oração também, né? Eu acho que esse é outro ponto pra falar. Conta sobre a sala de orações. Você quer falar, Tiff? Eu não lembro a data que ela começou. Ela começou dia 6 de janeiro. 6 de janeiro. Foi um mês antes, então, né? Um mês antes a gente começou com uma sala de oração. E ela continuou uma semana depois. 24/7. Uma sala de oração que não parava o dia inteiro e a noite inteira. Só os domingos. E aí tinha os turnos continuamente lá em oração. E é uma das formas que... Isso a gente não faz só pro Descend, né? A gente faz para todos os nossos eventos. Preparação de oração e jejum. Porque, você faz todo o negócio, monta tudo. E aí... A presença dele não tá lá, o que adiantou, entendeu? Exatamente. A nossa parte, que é jejuar e orar, a gente vai fazer e torcer e implorar pra ele estar lá com a presença dele. Então a gente fez um mês de oração aberto para o público, todo mundo que queria participar ou queria se conectar ou estar em oração junto. A gente também deu as opções de jejum pra galera, claro, respeitando aí as formas que as pessoas acreditam sobre o jejum, mas foi um mês bem interessante. E sempre tem, né? Você falou que sempre tem antes dos eventos que vocês fazem, do Dunamis e tal. Sim, sim. Por exemplo, a conferência do Dunamis a gente não faz a casa de oração, mas a gente faz turno de oração, então um mês antes da conferência a gente começa todo dia às 6 da manhã, reúne todo mundo e faz 1 hora e meia de oração pela conferência especificamente, já engata no jejum também pra chegar só a chapa quente no evento. Nossa, que demais. E tem o Instagram da casa de oração? Porque quem tá ouvindo pra dar uma pesquisada, não? Não, ela encerrou logo que acabou dessa, a gente encerrou a casa de oração. Mas antes do próximo evento, provavelmente... Tem alguns registros no Instagram do Descend, se você quiser ver. Mas é que acho que o conceito é importante pra galera que tá ouvindo, que é tipo, cara, mais do que operação, existe um preço também da gente se comprometer a estar lá. Porque, e aí eu posso falar mais pelo time, né, que eu tava nesse lugar e mais próximo da galera, que todo mundo pegou turno também pra tocar a sala de oração. E a gente tomou um comprometimento de pegar os turnos mais estranhos. Então, tipo, não era o turno que era cômodo. Madrugada. Era turno de madrugada, era turno, tipo, literalmente na hora do almoço, sendo que você só pode comer no almoço, então você vai ficar um dia sem comer nada. E, gente, tipo, crente sofre, brincadeira. Mas é isso que constrói parte também da mentalidade, do caráter e que faz você permanecer impuro. Porque, cara, foi o mês que eu mais orei na minha vida. E foi disparado o mês que eu mais trabalhei. Só que foi também, cara, que eu nunca tive tão próximo de Deus, cara. Porque se eu não quisesse ver, mesmo que eu estivesse bravo com o resto do mundo, eu ia ficar lá 2 horas na salinha de oração. E acho que foi a melhor coisa que eu podia ter feito no meu janeiro. Então, tipo, eu acho que essas partes são partes que ninguém vê. Boa parte das pessoas não sabem disso. Mas é o que constrói o chão e faz acontecer, né? É o sacrifício, né? A gente tem que se sacrificar, a gente tem que se comprometer. E não é só assim, né? Vamos fazer um evento aqui, vamos unir todo mundo, vai ser um sucesso. Não. Ninguém, né, imagina a questão espiritual, tanto de oração, tanto de jejum, pessoas se sacrificando para que as pessoas sejam tocadas, né? Para que cheguem no coração das pessoas. Então, gente, muito lindo. E agora pro futuro, como que é os próximos passos aí do Descend, pra quem tá curioso? Então, a pandemia deu uma mudada aí, né, nos planejamentos. A gente tinha
Então. A gente tinha um Descend em Kansas em outubro, que ia acontecer e ele foi postergado para 2021. A gente ainda não tem a data nova do Descend na Argentina. Eles estão renegociando lá com o estádio, porque tem a questão dos campeonatos. Então é bem complicado, né? Você não pode simplesmente no meio do campeonato fazer um evento e destruir o gramado do time. É muito complicado. E aí a gente também tá tendo conversas ainda sobre um possível, vou dar um spoiler aqui, um possível, talvez, quem sabe, Descendo no velho continente aí. E eu não posso falar mais nada. Uau! Spoiler! Mas online, por enquanto, já foi, né? Não tem mais um outro vindo por aí de surpresa. Eu não vou falar que não, porque o último foi com um aviso de 3 semanas de prévio, então não dá pra gente saber direito o que vai acontecer. Eu imagino que deva ter outro online, sim, mas hoje não tá desenhado isso ainda. Até porque como essa mudança de Kansas foi literalmente essa semana. Sexta-feira passada a gente recebeu o feedback da NFL de que não ia dar pra usar o estádio. E aí a gente tá reorganizando tudo. Mas o que eu acho que é muito legal é porque as pessoas falam, pô, o evento passou. O evento não passou. A gente teve mais de 20 mil pessoas que se aplicaram para fazer diferença nas universidades e estão sendo treinadas, elas estão nesse momento até hoje. Muito bom. Passando por treinamentos ou já começaram a fazer coisas. A gente tem um monte de milhares de pessoas que foram adotar e estão passando pelo treinamento. Então, ele acabou pro público. Mas para muita gente que disse sim, ele só começou. Uau. E a gente vai ouvir falar desse resultado ao longo dos anos que estão por vir ainda. Quando a gente começar, talvez, falar, poxa, aquele cara lá que tá começando algo na universidade, ele foi catalisado num dia num Descend no Brasil. Lembra do Descend Brasil? São as histórias que a gente espera ouvir daqui a alguns anos. Com certeza, vamos ouvir. Mas o objetivo do Descend, que a gente tava conversando até antes da gente começar aqui, é, então, fazer, né, realizar esse ID em vários lugares do mundo, assim. Então, tipo, fazer, né, nos lugares que a gente nem imagina. Esse é o objetivo que vocês projetam e sonham e oram por isso, né? Sim. É um movimento em amadurecimento, né? Depois que aconteceu Orlando, ficou mais claro que ele não era resumido aos Estados Unidos. Aí depois que aconteceu o Brasil, ficou ainda mais claro de que ele tem uma coisa global. Pelo número de pessoas que tinham aqui, a gente tinha em torno de, acho que 3 mil europeus que vieram a troco de nada. Simplesmente ouviram falar que ia acontecer algo no Brasil e vieram. Tipo, tem muito espaço na Europa pra fazer, latinos, né? Também, a América Latina em peso. A gente teve, acho que 2 mil americanos. Então, é uma coisa assim, você começa a entender que a mensagem que você tá carregando, ela não é local e nem pontual, ela é global. E aí isso muda as perspectivas e começa a abrir horizontes. Animal. Na Austrália seria incrível também, né? Lá na Austrália que tem a Hilson enorme lá. Com certeza. Mas é isso, né? Tipo, não tem... As pessoas que estão ouvindo a gente, nossos ouvintes, querendo saber quando vai ter de novo. É tudo, mano, a gente ainda não sabe. Não dá pra dizer. Não sabemos. Não sabemos. Sem previsão. E a gente tem um quadro aqui, chama Momento Metanoia, que é um quadro que vocês compartilham um testemunho, que Deus fez algo, né, na sua vida, que algo impossível se tornou possível. Acho que seria legal linkar com o Descend, você, Denis, ou o Nick, algum testemunho, assim, surreal pra contar pros nossos ouvintes, pra edificar a fé deles e pra todo mundo sair super positivo do podcast. Vocês têm algum testemunho aí pra compartilhar? Conta aí, Zé, isso conta aí. Eu acho que você deveria soltar a bomba no dia. Eu acho. Ó! Que bomba é essa, cara? Eu gosto do Nick! Boa, Nick! Eu sei que eu tô enviesando o seu próprio testemunho, mas eu acho que... Solta aí, Denis! Me dá um spoiler de que bomba é essa. A bomba do dia, do que aconteceu no dia do Descenda. Ah, nossa, verdade. Boa! Esse podcast. Verdade. Aê! Cara, as pessoas não sabem. Não sabem essa história. Olha essa história. Bom, eu vou pintar o pano de fundo, tá? Eu trabalhei como showrunner no Morumbi, no estádio do Morumbi. Então eu tava lá no backstage, e aí eu tava no rádio, ouvindo o cara de operações, ouvindo todo o controle do evento, é o que eu tava responsável. E aí, 3:30 da tarde, o Brunão Morado tinha acabado de tocar. Aquele momento que, tipo, mano, o estádio veio abaixo, pulando, todo mundo junto, uma parada sinistra. Chega o produtor, o responsável pela operação no estádio, no meu ouvido e fala: Denis, a gente tá com um problema aqui. Aí eu, Oi? Beleza, o que foi? Acabou a água. Aí eu falei: não, tranquilo. Acabou a água o quê? Do estádio? Acabou a água do estádio. Então pega todas as revendas, todos os pontos de venda e distribui água pra galera, depois a gente acerta. Aí ele olhou pra minha cara: você não tá entendendo, acabou a água das revendas do estádio, acabou a água de tudo, não tem água no estádio. Aí eu falei: nossa, que coisa estranha. Aí ele: não, mas o problema não é esse, o problema é que a PM acabou de vir conversar comigo e falou: se vocês não resolverem em 1 hora, a gente encerra o evento. Gente! E aí? E aí, cara, nossa,
Eu lembro que eu não conseguia nem reagir na hora, eu não sabia o que fazer. Não é um problema que você resolve, né? E eu já me imaginei contando lá pros líderes desse pessoal, desculpa aí, foi mal, não deu pra fazer o evento, a culpa não é minha que acabou a água. Gente. Acontece, tava calor e tal. E aí, é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que isso acontecia no backstage, você via, pra quem tava no estádio também, talvez você se lembre, que você via que a coisa tava um pouco difícil. Era um momento mais baixo do dia, de talvez maior calor, o campo tava vaziozão, a galera tinha vazado, as arquibancadas estavam vaziozonas. A atmosfera tava meio ruim, assim, tava meio estranha. E aí, passam-se 10, 20 minutos e a gente, tipo, tentando brigar ali, resolver de alguma forma e não tem nenhuma solução. Até que chega uma hora que tá eu com a liderança no fundo, assim, do backstage, o Andy Bird vira pra mim e fala, e aí, o que a gente vai fazer? Aí eu falei, Andy, tem uma ferramenta de comunicação que a gente usa, né, uma estratégia, que é você assumir o problema, em vez de falar... Porque até então tava tendo problema, só que a gente não tinha falado nada. Né? Assume, fala a real pra galera, todo mundo, pra 65 mil pessoas, e traz eles pra junto do problema. O problema deixa de ser meu e passa a ser nosso. Muito bom. Aí ele falou, cara... eu vou fazer alguma coisa, então me dá o microfone agora. Nem tava na programação. A programação tava seguindo, e de repente ele sequestra o microfone, pega e começa a falar. E ele começa a desafiar e fala pra galera, galera, se tem um povo que aguenta passar pelas maiores diversidades atrás de um romper de Deus, é os brasileiros. Uau. Pela paixão que vocês carregam. E ele começa a falar umas paradas muito sinistras. E a galera começa, tipo, a levantar do chão, a galera começa a voltar pro campo, voltar pra arquibancada. Uau. E enquanto ele fala... começa a chegar uma nuvem em cima do estádio bizarra. Eu tenho uma foto dessa nuvem. Cara, eu posso te mostrar depois. E ela começa a se formar em cima do estádio, bizarro. Literalmente tem uma foto dela afunilando, assim, em cima do estádio. Gente. E a hora que o Andy tá, tipo, terminando de falar, que a galera tá começando a voltar, na hora que ele fala, então a gente vai agora se abraçar juntos e vamos nos refrigerar, né? Ele usou uma palavra inglesa, alguma coisa de, tipo, vamos sentir algo. Começa a vir uma brisa, assim, começa uma chuvinha fraca e tal. E aí, do nada, mano, cai um pé d'água. Cai mó pé d'água no Morumbi no exato momento que ele termina de falar. Aí corta, no portão 17, o cara, o produtor lá, me fala que acabou de encontrar um caminhão que tava vindo descarregar água com 80 mil copos d'água. Aí eu falei, cara, eu não sei o que você vai fazer, mas você vai sequestrar esse caminhão agora mesmo. E aí ele catou 200 voluntários, 300 voluntários, caiu pra cima do caminhão, pegou todas as águas e entregou em todo o estádio. Então, você tinha ali numa coisa de 10 minutos caindo uma chuva absurda e milhares e milhares de copos sendo distribuídos. E aí nessa hora, você via claramente a mudança de atmosfera. Tipo, no meio desse caos todo, foi o momento mais forte do dia de louvor, foi o momento mais forte do dia, a galera pulando insanamente, loucamente. Tipo, foi a hora que a Laura e o Souza entraram e começou a ter uma cachoeira no palco, tinha um monte de projetor segurando as telas de LED pra elas não caírem, e tipo as tiazinhas passando com o rodo, mas ninguém tava nem aí, porque começou a vir uma presença de Deus tão forte, uma redenção tão forte, muito bizarro, cara. Foi assim, eu acho que foi o maior problema que eu já enfrentei na minha vida no evento. E ao mesmo tempo foi a maior história de redenção que eu já vi na minha vida num evento. Nossa. Eu nunca vi uma atmosfera mudar tão rápido e tão forte. Eu acho que foi um jeito de Deus falar, tipo, fui eu. Sou eu que tô fazendo isso daqui. Exatamente, vocês não têm o controle, e dali em diante, né? o evento foi. Nossa, que incrível, tipo... Então é uma história... Eu falei que era bom, eu falei que era testemunho. Tipo, eu senti várias coisas, assim. Primeira, o que a gente faz? É você compartilhar e você ser verdadeiro e você contar pras pessoas, né? É o que você falou, tipo, deixa de ser nosso problema e passa a ser de todo mundo. Então as pessoas já se moveram por conta disso. Aí começou a chover, as pessoas começaram a sentir a presença do Espírito Santo, ou seja, Deus usou uma diversidade, uma dificuldade pra unir, pra reavivar aquele momento que talvez as pessoas estavam se tirando a atenção, cansando, né? A nossa carne tá pedindo já sentar um pouquinho, e não, foi aonde Deus conseguiu, e que daí foi o melhor momento. Olha que incrível. Deus trabalha onde a gente não imagina, né? E aí a lição, né? Tem milhões de lições que dá pra tirar, mas uma das principais lições que eu tiro desse dia é que não importa a diversidade que você tá passando, ele tem uma chave disponível pra você poder fazer virar. Uau. Muito bom. Tipo, ele tava esperando. Talvez a chuva vinha 10 minutos mais cedo se a gente tivesse, tipo, sacado mais cedo aquilo que ele queria fazer. Mas não importa onde você esteja, não importa o ponto que você esteja,
tem algo que ele quer fazer e às vezes você vai ter que buscar e vai ter que pensar fora da caixa, mas tem algo e ele vai fazer, porque ele é fiel e ele é justo. Não. E ele fez, cara, e foi incrível. Nossa, sensacional. Amei, amei, amei. Muito bom mesmo. Incrível. Gente, eu amei o nosso papo. Muito obrigada pela presença de vocês, Nick, Denis. Foi incrível. Espero que logo, logo a gente esteja num próximo Descend. Não sei se vai ser aqui ou se vai ser em outro lugar, online. De qual jeito vai ser, mas estaremos juntos com esse mesmo propósito, né? ID. Isso é o mais legal. Isso aí. E pra gente fechar aqui, Nick, compartilha um versículo com a gente que tá no seu coração. Eu vou compartilhar o versículo que sempre tá no meu coração, que é João capítulo 3, versículo 8, que aqueles que são nascidos do Espírito, eles não sabem de onde vêm nem pra onde vão, porque você não sabe de onde o vento vem, você só ouve ele soprando. Então, nenhum de nós achava que ia fazer um Descend online, nenhum de nós achava que ia fazer um Descend, mas a principal parte da dependência é entender que você não tem controle nenhum. E como uma folhinha, você deixar o vento soprar. Acho que essa é a melhor forma de viver uma vida com Jesus. Larga o controle. Ai, me emocionei! É muito pregador, né? As habilidades de pregação, elas estão vivas mesmo dentro da comunicação. É isso, né? É Deus falando assim, cara, vocês não estão no controle, eu tô no controle, deixa eu agir, né? E a nossa natureza muitas vezes, tipo assim, nossa, saiu do meu controle, mas nunca teve no seu controle, né? Então é muito lindo. Muito obrigada, gente, amei, muito lindo, Nick, o versículo. Espero que vocês tenham escutado, se sintam mais positivos, né? No meio do caos é onde Deus mais trabalha, no meio do sofrimento, das adversidades. Então que a gente aproveite esse tempo que a gente tá vivendo, essa estação que a gente tá vivendo pra se reinventar, pra gente se aproximar mais de Deus, pra gente crescer espiritualmente, sacrificar, romper em fé, porque eu tenho certeza que tudo é permissão dele. Então, siga a gente lá nas nossas redes sociais. Nosso podcast não acaba aqui, né, Nick? Nossas redes sociais. Vai lá, gente. Rede social é importante. Vai lá. Paga minhas contas. É @positivamente.podcast. Lá vão ter lives, vão ter as frases que foram faladas aqui. Deixem suas sugestões, o que vocês querem ver, que conteúdo vocês querem ver, quem vocês querem que a gente traga aqui no nosso podcast, que eu tenho certeza que vai ser muito legal essa troca. E é isso, gente. Muito obrigada, Denis. Muito obrigada, Nick. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, que o Descend, eu tenho certeza que ele tá apenas começando. Vocês ainda nem começaram, a gente ainda nem começou. Então, vamos com tudo, porque a gente sabe porque a gente foi chamado, né? Yes. Obrigado. Obrigadão, Jess. gente. Um beijo pra quem tá Deus ouvindo até abençoe. agora. Vocês são incríveis. Beijo, gente.